todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Foco na Gente. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Simone, do Comitê Paralímpico. Simone, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nívia. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com você e com a sua audiência. A gente que agradece. A parceria entre a DEC Comitê já é de longa data, já é o segundo podcast que nós gravamos, então é sempre um prazer recebê-la aqui. É sempre um prazer estar aqui falando sobre diversidade, sobre inclusão, sobre todos esses temas que a gente adora abordar quando estamos juntas. Com certeza. Você já trouxe aí até um spoiler do qual é o tema da conversa de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre diversidade e como as empresas elas estão encarando essa nova realidade, né? E aí, Simone, uma pergunta que a gente sempre recebe aqui é se as empresas elas estão preparadas e se elas estão tendo já na sua estratégia, no seu DNA, a inclusão de pessoas com deficiência. Como você vê isso hoje em dia? Eu acho que preparadas é uma palavra muito forte, né? Até porque eu acho que essa questão da diversidade e da inclusão, a própria palavra diversidade, ela pressupõe diverso, ela pressupõe adequação, ela pressupõe flexibilidade, mobilidade e ela pressupõe que a gente esteja preparada sempre para apreender o outro naquilo que ele tem de singular, de único e de original, né? Sim. E esse tema, diversidade, inclusão, ele é um tema que vem surgindo, que vem cada vez ficando mais forte, mas eu diria que ele é um tema ainda recente. Uhum. Então, como tudo que é recente, tudo que é novo, traz desconfortos, traz não saberes, Sim. e traz dificuldades, desafios, né, eu usaria. Então, tudo isso, eu acho que faz com que nós encontremos ambientes que ainda não estão totalmente preparados para isso, né? Todas essas ponderações. Mas nós estamos num ambiente social que eu acho que está disposto a estar pronto. Eu acho que isso é um passo muito importante na questão da inclusão. Com certeza, acho que esse é um primeiro passo, mas como você falou, importantíssimo para que a gente chegue nesse nível de maturidade, para que as empresas estejam preparadas, prontas para atender com excelência, né, uma pessoa ali com deficiência. E aí você falou um pouquinho sobre os desafios que podem existir, né? Você poderia compartilhar um pouquinho de quais seriam essas barreiras que as organizações, até mesmo as pessoas com deficiência, podem enfrentar hoje em dia quando elas vão entrar no mercado de trabalho? Bom, eu dividiria, né? Você falou das barreiras, dos desafios das pessoas com deficiência e das empresas, né? E eu acho muito importante a gente perceber que é desafiador para ambos os lados. Eu acho que essa abordagem, ela é fundamental, essa percepção e esse cuidado de você entender que é desafiador tanto para a pessoa com deficiência como para a empresa é muito importante. E aí, a pessoa com deficiência, eu vou começar por ela, a gente encontra desafios que são estruturais na nossa sociedade, Sim. que eu acho que vão reverberar na questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, você vai começar desde o momento que essa pessoa, quando ela nasce com deficiência, que ela passa pelos estágios de educação dela. Então, muitas vezes, a escola não está preparada para receber a pessoa com deficiência. Muitas vezes, a família não está preparada para receber a pessoa com deficiência. Muitas vezes, o entorno social, os amigos, aqueles grupos de convivência que a gente sabe que são tão importantes, eles não estão preparados para receber a pessoa com deficiência. E aí, nós vamos criando traços nessa pessoa que vão ser muito mais profundos do que a gente pode imaginar. Então, muitas vezes, a pessoa ela coloca em xeque a sua própria capacidade, ou então ela arruma ela segue um outro caminho, que é provar a sua autossuficiência. Muitas vezes essa pessoa ela não vai ter a oportunidade de ter a educação adequada e suficiente para que ela alcance a idade de trabalho em condições de entrar para o mercado de trabalho. Então, e aí nós vamos ter os desafios de atitude, né? Que a gente hoje costuma chamar de atitudinais. Sim. Então, esses desafios que eu falei da família, dos grupos sociais,
Eles vão acompanhar essa pessoa com deficiência em todos os momentos da vida dela e vão trazer suas marcas, suas consequências. E nós vamos ter os desafios técnicos, né? Então, vamos supor, as calçadas adaptadas, os transportes adequados, os sites acessíveis, o acesso à leitura, o acesso à comunicação, no caso da pessoa que não tem audição. Então, são diversas dificuldades técnicas e atitudinais que a gente vai encontrar. Sim. E as empresas, por quê? Porque nós vamos encontrar nas empresas também essas dificuldades, esses desafios. Então, você vai encontrar empresas que têm construções que a própria construção da empresa já vai caracterizar uma barreira Sim. arquitetônica. Aquela empresa ela foi construída há muito tempo, o desenho daquela época não exigia um desenho universal, não exigia que se pensasse em todos os tipos de públicos, e ela não vai ter a acessibilidade tão importante e fundamental para uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas, por exemplo. Nós vamos ter a falta de conhecimento das tecnologias assistivas na hora de você construir os softwares, na hora de você construir os sites. Então, são barreiras, né? E você vai ter a barreira, porque assim, nem todas as pessoas, elas convivem, conhecem todos os tipos de deficiência. Sim. Então, às vezes você vai se ver diante de uma situação que é diferente, é desconhecida para você. Como eu falei, eu acredito muito nessa frase, o desconhecido traz desconforto. Então, aí você vai ter mais uma barreira que as nossas empresas terão que buscar formas de transcender. Não, perfeito. Acho que você trouxe um panorama bem completinho do que pode ter ali como um dificultador, digamos assim. Mas acho que você também trouxe um ponto importante, que são exatamente os facilitadores, né? Você trouxe um pouquinho aí dessa rede de apoio, dos amigos, familiares que vão dar o apoio para essa pessoa com deficiência. Também trazer essas pessoas PCD para dentro das empresas e ter ela como uma voz ativa, que vai também ser agente ali de mudança e de melhorias para essa frente. E aí um outro grande facilitador que a gente sempre fala aqui dentro da DECO é exatamente o Comitê Paralímpico. Vocês fazem um trabalho brilhante. A gente teve agora recentemente a Paralimpíadas, né? E a gente recebeu a caixinha de vocês. É muito legal ver os atletas nesse espaço e tendo todo esse destaque. E aí, para quem não conhece, você poderia falar um pouquinho mais sobre o comitê? Olha, pedi para falar sobre o comitê. Chega aquece o coração. Acabou o podcast, não vai dar tempo. Mas, assim, realmente é um trabalho do qual eu me orgulho muito. Eu estou no comitê. Eu sou uma atleta paralímpica, né? Eu tenho deficiência visual de nascença. E eu estou no esporte paralímpico há mais de 30 anos. Comecei como atleta e desde 2021 que eu estou como gestora em um dos programas do Comitê Paralímpico. Então, o Comitê Paralímpico ele é a maior instituição no que se refere ao esporte para pessoas com deficiência no nosso país. Sim. Ele vai atuar, né, como confederação de 4 modalidades e vai ser a instituição responsável para levar o Brasil para os Jogos Paralímpicos e para Pan-Americanos, a delegação brasileira aí de todas as modalidades. E aí, dentro do Comitê Paralímpico, desde 2017, nós incluímos na nossa missão a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, né? Então, além de promover o esporte paralímpico, da iniciação ao alto rendimento, hoje nós temos na nossa missão a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E aí, o Comitê Paralímpico vem desenvolvendo diversos programas que vão atuar nessa direção, né? Além de promoção de esporte, de alto rendimento, a inclusão da pessoa com deficiência, porque uma instituição da magnitude do Comitê Paralímpico e composta, feita para pessoas com deficiência, nunca pode tirar o foco dessa questão, né? O foco do todo da pessoa com deficiência e Sim. não só aquela pessoa que vai se transformar num atleta de alto rendimento. E aí eu vou falar um pouquinho de alguns dos programas que vêm sendo desenvolvidos hoje pelo comitê, né? A gente começa aí com o Festival Paralímpico, que é o nosso primeiro programa, se você for pensar na idade cronológica das nossas crianças. Então, é uma oportunidade que o comitê promove em todo o país. E o que acontece? Nesse dia, que é um dia destinado ao Festival Paralímpico, nós promovemos
a prática de esporte paralímpico em diversas instituições em todo o país. Então, desde a região sul do país até a região norte, nós vamos ter crianças com e sem deficiência nas escolas, nos centros esportivos, nas unidades, todo espaço que permita a prática de esporte, nós vamos ter crianças com e sem deficiência fazendo modalidades paralímpicas. Então, você vai ver lá a criança com deficiência experimentando basquete em cadeira de rodas, uma criança com deficiência visual, por exemplo, experimentando basquete em cadeira de rodas, que é uma modalidade própria de uma criança com deficiência física, e vai ver ali outras crianças experimentando goalball, e todas elas brincando juntas, porque a gente acredita que quando uma criança tem essa experiência, quando criança, sim, ela vai levar isso para a vida adulta. E é isso que vai trazer quando a deficiência for uma coisa corriqueira no nosso cotidiano, comum, nós vamos deixar o preconceito de lado. Porque daí nós vamos passar a ter conceito e não preconceito, né? É isso que você falou, vai sair do desconhecido e vai passar para o conhecido. Então, esse é o nosso primeiro programa. Nós vamos ter as escolinhas de esportes, que é a prática de esporte paralímpico no contraturno escolar, tanto no Comitê Paralímpico como nos centros de referência que nós temos espalhados em todo o Brasil. Nós vamos passar pelo incentivo ao esporte militar, e essas escolinhas, elas não são com o intuito de formar atleta. Os atletas experimentam de forma lúdica todas as atividades que a área de deficiência dele permite. Então, é mais como se a gente estivesse possibilitando a mobilidade, a capacidade, o exercício dele da sua capacidade física, de correr, de pular, de brincar, que muitas vezes ele não tem essa oportunidade na escola, sim, ou na rua onde ele mora. Enfim, essa é o nosso objetivo, interesse, né? Objetivo aí com a atividade. E aí, se esse atleta gostar da coisa, quiser ser um atleta de alto rendimento, ele vai ter o seu caminho dentro do esporte. Nós vamos ter as Paralimpíadas Escolares, que nesse ano devem passar dos 2.000 atletas. Nossa. Então, vem gente de todo o país, é feito por seleções estaduais. Então, os estados vêm competir, não são os clubes, não são as associações, são os estados. Nós temos o nosso programa de educação paralímpica, que tem como objetivo qualificar a meta é 100.000 professores, nós estamos em cerca de 60.000 professores da rede pública, e esses professores vão ter a qualificação para receber a criança com deficiência na sua sala de aula, quando essa criança chegar lá na escola. Então, e isso sem esquecer do alto rendimento, né? Que é o que a gente viu lá em Paris, que o resultado de todos os programas do alto rendimento foi a 5ª colocação do nosso país no mundo todo, no que se refere a Jogos Paralímpicos, né? Então, mais ou menos, resumido, um pouquinho do que o comitê faz aí. Um trabalho surpreendente, e a Paralimpíada é apenas uma cerejinha no bolo, né? A questão da 5ª colocação. E aí, Nívia, pedindo licença para você, porque eu falei de todos esses projetos e não falei, né, do nosso Atleta Cidadão, do nosso Inspiração Paralímpica, que são 2 dos projetos principais voltados justamente para a colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, do atleta, né, a transição aí no momento no qual o atleta deixa de competir e passa a ter o que a gente chama de uma carreira alternativa à carreira esportiva, né? Que aí também, muito provavelmente, ele vai para o mercado de trabalho, ou mercado de trabalho formal, ou como empreendedor. Perfeito, perfeito. Eu ia perguntar, você já se antecipou e foi maravilhoso. E aí, aproveitando, a gente falou um pouquinho exatamente sobre as barreiras que as empresas elas podem ter, né, para trazer esses profissionais para dentro delas, né, como a acessibilidade, a falta de flexibilidade. Você teria alguma dica para alguma empresa que quer ter pessoas mais diversas ou até pessoas com deficiência na sua corporação, que elas poderiam ter para tentar trazer essas pessoas mais para próximo? Eu acho que é assim, é o olhar para o diferente, né, com olhos de ver, sim, com olhos com olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque, assim, quando a gente pensa que a gente vai trazer uma pessoa com deficiência para dentro da nossa organização,
A gente tem que estar aberto à diferença com aquela pessoa. Porque, assim, o que nós temos muito na nossa sociedade, né? O que é comum, o que é convencional. Então, os corpos, eles são convencionais e a gente busca convencionalidade, né? Nós temos Sim. estereótipos, quer seja na área da beleza, quer seja na área... nós vamos tentar, quando a gente passa a fazer parte de grupos, a gente vai tentar se assemelhar àquela pessoa. E a pessoa com deficiência, ela vem mostrar o diferente. Então, ela vem muitas vezes, vai ser uma pessoa que ela vai deixar de apresentar um dos braços, ela pode não apresentar as duas pernas, ela vai não enxergar, ela vai não ouvir, ela vai não falar. Então, ela vai sempre ser diferente. E muitas vezes, como eu disse, a gente não vai saber lidar com isso. E eu falo a gente, porque eu tenho deficiência visual. Mas muitas vezes eu posso me deparar com uma outra deficiência de um colega, de uma pessoa no meu cotidiano, que eu não vou saber sobre ela. Porque não é porque eu sou uma pessoa com deficiência que eu vou saber de todas as pessoas com deficiência. Então, eu acho que essa abertura da gente dizer assim, eu não conheço, mas eu quero aprender, é o primeiro passo. Eu não conheço, eu não sei como que eu posso te trazer para dentro da minha empresa, mas eu quero você aqui. E a gente entender, gente, que quando nós vemos uma pessoa com deficiência, ela vai ter um problema no meio de tantas potencialidades. Sim. Então, é a gente focar no que a pessoa no que aquela pessoa, e aí eu vou tirar o complemento com deficiência, no que aquela pessoa pode agregar de valor à sua empresa. Porque, pensa, uma pessoa que não enxerga, ela pensa. Sim. Ela tem habilidades físico-motoras, ela tem inúmeras questões que ela pode realizar. Apenas ela não vai conseguir, talvez, ser um motorista da sua empresa. Ela talvez não seja o seu melhor desenhista, mas ela vai ter 1000 outras possibilidades de atuação. Então, o foco tem que partir para o que essa pessoa pode trazer, o que ela pode agregar à minha empresa. E muitas vezes é necessário realmente um diálogo, Sim. porque a gente não sabe, né? Então, muitas vezes a gente parte do nosso preconceito e uma situação que eu sempre sou contrária, né? As pessoas falam assim, vamos nos colocar no lugar do fulano. Então, ela fala assim, se eu ficasse cega hoje, não é a mesma coisa. Se você ficasse cega hoje, você não ia nem se mexer, você não ia nem conseguir se alimentar, você ia precisar que alguém colocasse comida na sua boca. Mais uma pessoa, se eu ficasse tetraplégica hoje, você não ia, o seu mundo ia acabar naquele dia. Você ia chorar, você ia sofrer. Só que uma pessoa com deficiência, quando ela fala assim, eu estou pronta para ir para o mercado de trabalho, ela já superou muita coisa. Sim. Ela já tem habilidades construídas que vão ajudá-la a transpor os limites, aqueles que são possíveis, porque tem limites que não são possíveis, os limites impostos pela deficiência. Então, essa pessoa está pronta para transcender as limitações que ela tem dentro daquilo que ela pode. Porque uma cadeira de rodas, a menos que tenha muitas adaptações, ela jamais vai subir uma escada. Né? Como eu falei, um cego não vai ser motorista na sua empresa, mas ela está dentro daquilo que ela pode contribuir, ela está pronta para contribuir com a sua empresa. Então, você precisa estar aberto para esse diálogo e esse entendimento. Perfeito, eu acho que essa é uma dica de ouro. A gente aqui no podcast, a gente fala muito com o público de RH. A gente trouxe aqui algumas mudanças que precisam ser estruturais, de realmente a gente ter essa construção de espaços que comportem as pessoas e que deem apoio necessário para elas, mas trazendo agora para um viés de RH e liderança. Tem alguma dica que você daria especificamente para o RH ou para a liderança, para que a gente possa trazer mais diversidade para as nossas contratações? Eu acho que principalmente conhecer sobre as adaptações, né? O que existe, o que a sua empresa, qual o nicho de serviço, né? Qual o profissional que a sua empresa precisa e como, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nós precisamos de pessoas com deficiência, mas nós não encontramos pessoas com deficiências qualificadas. Só que nós temos pessoas com deficiências que são advogados, nós temos pessoas com deficiências formadas em psicologia, enfim, fisioterapeutas, economistas, jornalistas. Poxa, e como que essas pessoas muitas vezes não encontram uma colocação? Então, às vezes, eu acho que o que falta para a gente
é entender como que a pessoa com deficiência vai conseguir realizar aquela atividade dentro da minha empresa, ou como que eu vou ensinar a uma pessoa com deficiência como realizar determinada atividade na minha empresa. Nós vamos ter a barreira arquitetônica, né, que a gente fala. Então, tem empresas que elas não vão conseguir modificar seus prédios, mas hoje a gente tem, por exemplo, a questão do home office, que muitas vezes contribui para isso. Então, às vezes o seu ambiente físico não vai te permitir um conforto tão grande para aquela pessoa com deficiência, e você são poucos os prédios que são tombados e que você não pode fazer uma adequação, né? Mas vamos partir do pressuposto que você não possa. Então, existe a opção hoje do home office, né? A gente sabe. Existe a possibilidade de você estar aberto e querer, porque quando a gente pensa numa pessoa com deficiência, a gente vai ter a questão, todos nós, e aí eu vou falar uma coisa que talvez não seja gostosa de ser ouvida, mas todos nós somos pessoas com deficiência em potencial. Então, todos nós podemos, amanhã ou depois, precisar de algumas adequações, né? Então, nós podemos pensar os nossos espaços a partir do desenho universal que a gente vai encontrar nas normas. Mas você me fez uma pergunta e eu estou fugindo dela, não, que é a questão do RH. Né? E eu acho que, principalmente, o RH precisa entender os mecanismos de... Então, como que uma pessoa com deficiência visual pode usar um computador? Como que um tetraplégico pode usar um computador? Porque quando você passa a conhecer isso, você consegue e você precisa também se preocupar com a multiplicação das informações para os seus líderes. Sim. Porque o líder, ele não sabe. As pessoas não sabem. E não é feio não saber, né? Então, é você chegar e apoiar esse líder. Às vezes, ele quer, sim, ter uma pessoa com deficiência na equipe dele, mas ele não sabe como. Como que eu vou ensinar para a pessoa que eu vou receber aqui na minha equipe? Então, a gente precisa ter um mergulho no mundo das tecnologias assistivas, no mundo dos recursos que existem para a pessoa com deficiência, para que a gente possa saber de que maneira que a gente pode utilizar essa mão de obra tão valorosa nas nossas empresas. Perfeito. Acho que você achou que fugiu do tema, mas, na verdade, foi muito assertiva. Porque até mesmo uma pergunta que eu tenho você trouxe bastante a questão da flexibilização de tecnologias que podem apoiar essa pessoa para que ela consiga entrar de forma mais fluida dentro do mercado de trabalho. E aí eu queria saber de você quais são as tendências de mercado de tecnologia que você vem vendo, que vem apoiando os profissionais. Olha, eu vou falar muito da área da questão da deficiência visual, que é a área que eu mais conheço, né? Então, hoje, nós temos softwares de voz, por exemplo, hoje a gente tem nos nossos celulares, todo mundo tem um celular aí, e esse celular ele vai ter um sistema de acessibilidade que vai transformar toda vão haver aí, como eu falei, né, alguns desenhos de aplicativos, alguns sites, eles não vão atender às necessidades de construção, de arquitetura, que sejam utilizáveis por esses aplicativos. Mas a maioria desses sites e aplicativos, uma pessoa com deficiência ela vai conseguir utilizar com esse recurso básico que está em todos os celulares, que é o recurso de acessibilidade. Eu só estou falando do celular, ninguém vai trabalhar com celular, embora hoje a gente trabalha muito no WhatsApp, né? Sim. E no celular. Mas por quê? Porque a gente vai ter um software similar desse no computador. Então, esse software, ele vai transformar em mensagem de áudio todo o texto que aparece na tela do computador. Então, eu estou dando um exemplo, né? Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu trabalho com planilha, como que eu vou empregar na minha equipe uma pessoa com deficiência visual? A pessoa com deficiência visual vai conseguir mexer na planilha tanto quanto você, só a forma dela de receber as informações que vai ser diferente, não vai ser pelos olhos, mas sim pelos ouvidos. E, por exemplo, a questão tátil da pessoa com deficiência vai permitir o uso dela normal, com o teclado, sim, né? Tanto que eu sou da época da datilografia, então quando a gente fazia datilografia, eles tampavam as teclas para que a gente não pudesse ver, né? Porque você digitaria com mais fluidez. E nós temos um ponto que é muito, na minha opinião, vai transformar aí as relações de trabalho, e para a pessoa com deficiência vai vir muito no socorro, que é a inteligência artificial. Sim. Né? Então, hoje a gente tem softwares de reconhecimento, por exemplo, que eu tiro uma foto de um ambiente
E existe um aplicativo que vai trazer para mim toda a informação desse ambiente. Ele vai descrever para mim tudo o que está acontecendo. Então, são muitas tecnologias, por isso que eu falo que a gente precisa fazer um mergulho, né? Eu estou aqui falando de algumas, mas é um mergulho mesmo que a gente precisa fazer se a gente está realmente disposto a incluir a pessoa com deficiência, a promover, né, a inclusão da pessoa com deficiência nos nossos ambientes. E sempre, que é uma coisa que eu acho muito importante, é a gente perceber que quando a gente pensa num desenho universal, quando a gente pensa que a gente vai receber pessoa com deficiência e todas as deficiências nos nossos ambientes, nós estamos criando um ambiente para todos. E não só as pessoas que já são que têm deficiência já. Mas aquelas que virão, aquelas pessoas que ficam com uma deficiência temporária. A gente está falando de pessoas que são deficientes e ponto, né? Não vai ter uma mudança. Mas quantas pessoas que a gente conhece que ficam com uma deficiência temporária, né? Então, o nosso ambiente vai estar pronto para todas elas. Perfeito. Dicas riquíssimas, Simone. Acho que você conseguiu contemplar muita coisa e acho que trouxe uma percepção muito importante, que é a questão da evolução. Aqui o que você trouxe são exemplos, mas como até mesmo por ser tecnologia, é algo mutável. Exato. A cada minuto surge um negócio novo, surge uma outra possibilidade. E como você trouxe, fazer uma imersão nesses temas, realmente conhecê-los a fundo, é o que acaba abrindo esse leque de possibilidades, tanto para empresas como também para as pessoas que estão procurando emprego, né? Exato. E aí, falando um pouquinho exatamente agora desse outro lado, do candidato, da pessoa que está buscando emprego. Tem alguma dica que você daria para uma pessoa com deficiência que está em busca de um emprego dentro do mercado de trabalho e está enfrentando alguma dificuldade? Olha, meu amigo, eu diria assim, sejamos resilientes, Sim. pacientes e perseverantes, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei por concursos públicos, porque na época que eu comecei a minha jornada no mercado de trabalho, nós tínhamos muita dificuldade de contratação pelo mercado como um todo, né? Então, eu entrei por concurso e mesmo quando você entra num concurso, é um trabalho, eu penso que é um trabalho de formiguinho. Eu acho que, primeiro, a gente tem que se qualificar. E aí, eu sou contra essa questão, assim, nós temos que estar mais preparados do que todos. Gente, chega, não vamos ser nem mocinhos e nem vilões. Eu acho que a gente, é um peso muito grande que se coloca em cima da pessoa com deficiência, né, que ela tem que ser melhor do que todo mundo. Não, a gente precisa ser bom naquilo que a gente faz, naquilo que a gente se propõe. Nós precisamos encontrar algo que nós consigamos atuar com o máximo de autonomia possível. Nós precisamos, e aí quando eu falo nós, pessoas com deficiência, a gente precisa buscar a nossa autonomia, né? Porque muitas vezes, como nós somos criados num ambiente que tenta, às vezes, nos acolher, nos proteger, nós vamos encontrar ambientes onde as pessoas querem fazer as coisas para nós. Então, nós temos que aceitar que façam para a gente aquilo que a gente não consegue fazer. Se nós queremos ser tratados, né, que se leve em consideração as nossas capacidades, as nossas habilidades, as nossas potencialidades, nós também temos que assumir, né, a responsabilidade por tudo aquilo que a gente deseja fazer no ambiente de trabalho. Então, vamos para o ambiente de trabalho para trabalhar, para sermos produtivos, para contribuir com a empresa, né, que estiver nos acolhendo. E estejamos sempre prontos para entender que as pessoas não sabem como é ter a deficiência que nós temos, seja ela qual for. Então, nós temos que ter a disposição de ensinar, de ter a pedagogia, né? de entender que não é sobre a gente, é sobre a pessoa. É a pessoa que não conhece. Nós podemos contribuir com o conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas se ofendem, elas se magoam, mas não é sobre nós, é sobre a nossa sociedade, é sobre a vida, né? Então, o número de pessoas sem deficiência no mundo é muito maior do que o número de pessoas com deficiência. Então, se nós tivermos a disposição interna de querer estar, a determinação, a qualificação e eu diria até a ousadia, né, de conquistar os nossos espaços, porque muitas vezes as pessoas não chegavam e falavam assim, olha,
tá aqui, ó, você vai fazer essa atividade. Mas se nós enxergarmos que a gente pode fazer a atividade que foi passada para a gente, mais a A, mais a B e mais a C, sejamos ousados. Vamos chegar e vamos falar assim, olha, você me passou essa atividade, mas eu estava analisando e eu acho que eu poderia fazer essa e essa e essa atividade. Você me ajuda? Você pode me dar uma chance? Você pode me dar uma oportunidade? Né? Eu acho que é a nossa disposição em querer ir de encontro à inclusão. Que eu acho que a inclusão ela é um movimento de mão dupla. Sim. Não é só a pessoa sem deficiência que tem que querer que a pessoa com deficiência esteja incluída. A pessoa com deficiência também tem que considerar o universo diverso da sua deficiência. Incrível, Simone. Eu acho que essa questão de ser uma via de mão dupla, ela é chave para que a gente possa construir realmente algo que seja benéfico e factível para as duas partes. Porque se apenas um lado puxar, a gente não consegue ter uma solução que seja ali viável para todo mundo. Então, essa interação, esse diálogo, como você trouxe, tornar o desconhecido conhecido, eu acho que é um excelente caminho para que a gente comece a trabalhar isso de uma forma mais eficaz. Sim. Simone, a gente está chegando ao final do nosso podcast, infelizmente. Gostaria de ficar aqui falando com você por muito mais tempo. E aí, para fechar, a gente tem uma pergunta que nós sempre fazemos para os nossos convidados, que é até inspirado no nome do nosso podcast. Se você tivesse que dar uma dica para um líder que quer focar na sua gente, que dica seria? Olha sua gente como gente. Boa. Eu acho que muitas vezes a gente olha muito, né? A gente está aqui falando de pessoa com deficiência, mas tira a frase com deficiência e olha para a pessoa, olha para o ser humano, olha para a potencialidade antes de perceber a deficiência, porque você vai perceber que a deficiência é a menor parte. A potencialidade é a esmagadora maioria daquela pessoa que vai estar na sua frente. Abra o coração, abra a alma para se conectar e com certeza você vai ter um aliado grandioso na sua empresa. Eu acho que essa foi uma dica de ouro, Simone. Para realmente ver além e se propor a conhecer a pessoa, né? Exato. E focar, né? Sempre, assim, tirar a questão da deficiência da frente um pouquinho. Vamos pôr ela de lado e vamos conhecer esse sujeito que está aqui do meu lado. E aí depois a gente entende como que a gente vai lidar com a deficiência. Porque a deficiência é a menor parte. Perfeito, perfeito. Foi um prazer conhecê-la, né? Já usando já esse gancho, foi um prazer conhecê-la, conhecer um pouco mais da sua história, atleta paralímpica, hoje em dia líder do comitê. Realmente uma história de inspiração e acho que motiva muita gente para ver até aonde você chegou e até onde elas podem chegar também, né, como um exemplo. Então é sempre muito bom escutar um pouco mais do comitê, das novidades que vocês trazem, compartilhar também um pouquinho sobre as Paralimpíadas que a gente teve agora, então ainda estamos no calor do momento. Então muito, muito obrigada por esse papo, por até mesmo abrir esse diálogo, né, para que as empresas também saibam onde elas podem melhorar, onde é que elas podem investir, para que a gente tenha um mercado de trabalho cada vez mais inclusivo. Eu agradeço a vocês, parabenizo pelo trabalho de vocês, de estar trazendo essa temática tão importante, né? Essas são formas da gente estar transformando aí o nosso ambiente num ambiente cada vez mais inclusivo, conversando sobre. Sim. Coloco, né, o Comitê Paralímpico à disposição daquela pessoa que esteja nos ouvindo aqui, que queira conversar sobre pessoa com deficiência. A nossa casa está lá, o Centro de Treinamento Paralímpico, na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 11,5. Estamos de portas abertas para conversar, para receber vocês, para que vocês possam, né, entrar no nosso universo, conhecer um pouquinho mais da pessoa com deficiência e que cada vez mais todos os espaços sejam espaços da pessoa com deficiência. Com certeza. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final do podcast e até o próximo episódio.